Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, artigo de capa. O ambiente em que o poder de Deus opera. Um crente sob o encabeçamento de Cristo segue a direção do Espírito Santo em toda situação. Efésios capítulo 1, versículo 10 e 22 e o capítulo 4, versículos do 15 ao 16. Discernir entre o certo e o errado é fácil. Discernir entre duas coisas corretas requer do crente bastante comunhão com Deus a fim de saber o que fazer. O apóstolo Paulo passou por essa experiência. Ele tinha a intenção de pregar o Evangelho na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O gerente da obra não autorizou que fizesse tal coisa. Atos capítulo 16, versículos do 6 ao 8. A Bíblia diz que à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Versículos 9 a 10. O Espírito conduziu até Filipos, versículos do 11 ao 12. Onde o Evangelho de Deus foi pregado com grande poder. Quando estamos sob o encabeçamento do Senhor, especialmente ao fazer sua obra, Ele mesmo cuida de preparar o ambiente para que o Evangelho seja pregado. Ao chegar a Filipos, mesmo já tendo recebido o aval do Espírito, Paulo orou antes de fazer ou dizer qualquer coisa. Quando começou a anunciar o Evangelho, uma mulher chamada Lídia atendeu de pronto às suas palavras. Enquanto ele falava, o Senhor cuidava de abrir o coração dela para que cresce. A obra do Espírito foi tão forte que, além dela, toda a sua casa recebeu o Senhor e foi batizada. Versículos 13 a 15. Quando um crente se sujeita ao encabeçamento do Senhor, o reino das trevas, por mais que tente barrar o avanço do Evangelho, não será capaz de frustrar a obra de Deus. Ainda em Filipos, uma jovem possessa surgiu em sua frente dizendo insistentemente que ele era o servo do Deus Altíssimo. Embora essas palavras fossem verdadeiras, Paulo percebeu que ela estava tomada por um espírito maligno. Diante disso, ele expulsou dela o demônio, libertando-a daquela escravidão. Versículos do 16 ao 18. Quando seguimos a orientação do cabeça, que é Cristo, até mesmo ao sermos açoitados e presos, a glória de Deus é manifesta na forma de alegria e grande salvação. Os homens maus que perderam sua fonte de lucro, pois exploravam a jovem por meio da adivinhação, criaram o tumulto tal que levou o apóstolo Paulo e seu cooperador Silas para a prisão. Mas nem isso foi capaz de deter o avanço do Evangelho ou de desencorajá-los. Ali, em meio a dores, sofrimentos e restrição, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Foi aí que o poder de Deus chegou e quebrou as cadeias e depois salvou o carcereiro e toda a sua casa. Versículos do 19 ao 26. Um crente sob a direção do Espírito é alguém que Deus pode usar. Em que ambiente o poder de Deus pode operar? No ambiente de obediência, no cenário que Deus preparou e no ambiente de oração. É nessa esfera que há salvação, libertação, alegria e manifestação em comum do poder de Deus. Que o Senhor encontre em seus filhos muitos que queiram agir apenas sob o encabeçamento de Cristo.